O Alfeu, o Anides morreu. Era irmão do Alfeu, né? Bom, eu tenho o prazer de receber hoje nos estúdios da TV Prevê o jovem prefeito eleito de Jaú, o Rafael Agostini, que é jornalista e que teve uma votação, olha só, 59,31% dos votos válidos. Rafael, uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Aliás, eu já te conhecia bastante sem saber quem era você. Quando há 4 anos você foi candidato em Jaú, perdeu a eleição e agora deu troco. E de repente aportava aqui na TV Prevê uma jornalista que depois já acabou sendo nossa editora e que chegou, olha, eu trabalhava em Jaú como assessora de imprensa do então candidato na época, que é a Jordana Zago, que me honra com a presença hoje aqui também no estúdio, e que vinha falando de você, porque o Rafael foi o melhor candidato. Falei, para, Jordana, para. E de repente agora ela vem com você a tiracolo e você, prefeito eleito, com uma votação extraordinária. Muito obrigado pela sua presença, prazer em recebê-lo aqui e pode ter certeza que esta casa vai recebê-lo durante muitas e muitas oportunidades ao longo do seu mandato. Seja bem-vindo. Obrigado, Samuca. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês aí sobre os nossos desafios para o próximo período. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória política, como é que você, de repente, um jornalista, envereda aí pela política, sai pela segunda vez candidato a prefeito de Jaú e acaba levando na segunda com uma expressiva votação. Como é que foi esta picada de mosquito? Olha, eu comecei muito cedo, né? Comecei a fazer política no movimento estudantil, ainda quando eu fazia a faculdade de jornalismo aqui. Depois fiz faculdade de Direito também e acabei, da mesma maneira, tendo uma participação política bastante ativa. E fui candidato a vereador em 2004, em Jaú. E fui eleito o mais votado e aí começou. Aí, depois daí, acabei não saindo mais. A gente acabou pegando gosto. E fazer um trabalho pela comunidade é sempre muito gratificante. Gosto muito do que faço, gosto de política e continuamos esse trabalho. Nas últimas eleições, em 2008, eu tinha tomado uma decisão que eu não seria mais vereador. Achei que já tinha dado a minha contribuição para a cidade e falei, vou ser candidato a prefeito, vamos construir um projeto de mudança para a cidade, um projeto de quebra de paradigmas, e se não for possível dessa vez, o que importa é o projeto político, o que importa é que nós demos o primeiro passo e vamos plantar semente. E quase vencemos aquelas eleições em 2008. Acabamos não vencendo por uma diferença de 282 votos. Mas foi o início desse trabalho todo. Fui candidato a deputado estadual em 2010. E de lá para cá me dediquei a aperfeiçoar meu currículo, a estudar administração pública, fazer especialização voltada à área de gestão pública e trabalhar para que a minha equipe, a nossa equipe como um todo também se especializasse, se qualificasse, para oferecer um governo tecnicamente qualificado para a cidade. Eu acredito que hoje isso é um desafio de todos os gestores públicos. Bom, você foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. E isto é uma novidade em se tratando de Jaú, uma cidade tida como muito tradicional em todos os aspectos e politicamente não poderia deixar de ser diferente. Conte para o telespectador por que PT e como se deu esta sua ascensão dentro do partido para que você pudesse encarar e brigar para conquistar a prefeitura. Eu acredito que a população da cidade percebeu que nós tínhamos um programa de governo melhor para oferecer, para resolver os problemas cotidianos e os desafios que a cidade precisa superar. Eu acredito que cada vez mais o próprio resultado das eleições está mostrando isso em vários municípios, que o eleitor ele quer saber de propostas e quer saber do preparo do candidato e da sua equipe para resolver os problemas cotidianos dos municípios. Você percebe que em vários lugares o partido venceu as eleições oferecendo justamente uma proposta diferente. Inclusive no interior, hoje nós temos aí tínhamos até então em algumas cidades uma resistência um pouco maior ao PT.
mas você percebe que em vários municípios, várias cidades tidas como tradicionais, o partido venceu as eleições. E venceu as eleições porque soube dialogar de forma plural com todos os setores da sociedade, soube construir um programa de governo voltado a governar para todos e, principalmente, soube mostrar para todo mundo que está preparado para administrar, para chegar até as prefeituras com um projeto sério e com um projeto que tenha como objetivo principal garantir a melhoria do serviço público com equipes tecnicamente qualificadas para assumir esse desafio. Então eu acho que o eleitor hoje em dia, Samuca, ele analisa caso a caso. Eu acho que cada vez mais o próprio resultado das eleições ele está demonstrando isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas querem saber de bom governo e de pessoas que têm boas propostas. É esse o desafio. E acho que todos os partidos têm que se preparar para oferecer para o eleitor aquilo que o eleitor espera, que é a administração pública profissional. Bom, e como é que foi a sua performance? Qual foi a sua proposta que encantou os jauenses e que deram esta expressiva votação para você? O que é que você apresentou de novidade no seu plano de governo para poder motivar e ganhar o voto do jauense? Nós oferecemos propostas simples, possíveis e que urgentes, e que, se implementadas, e nós vamos implementar, vão melhorar a qualidade do serviço público de uma maneira geral. É básico, nós precisamos hoje, os desafios que nós temos na cidade, nós precisamos garantir que o serviço de saúde pública seja a contento da população, nós precisamos resolver o problema da urgência e emergência. Houve uma série de problemas que aconteceram nos últimos anos, fechamentos de pronto-socorro municipal, problemas de superlotação do pronto-socorro da Santa Casa. Então nós propusemos a implantação do projeto UPA, que é um projeto, aliás, do próprio Ministério da Saúde, para resolver o problema da urgência e emergência, a informatização de todas as unidades básicas de saúde e a informatização de todos os outros setores da Prefeitura com o intuito de garantir um governo eletrônico. O programa Cidade Digital, que é a garantia da internet de graça para todos os moradores da cidade, porque aí você faz a ponte. Você primeiro cuida dos procedimentos internos da Prefeitura para que eles se tornem informatizados e disponíveis através do site da Prefeitura. Seria uma Prefeitura eletrônica. Ao mesmo tempo, você precisa garantir que todo mundo tem acesso a esse serviço. Então, você tem que garantir o acesso universal também à internet. Então, as nossas principais propostas foram a melhoria do serviço público através de ferramentas modernas de gestão, e dentre elas está a tecnologia da informação. Eu acho que ela vai democratizar o serviço, tornar o serviço mais acessível para o cidadão e gerar aí contribuições também na questão da mobilidade urbana. Se as pessoas tiverem acesso a serviços públicos, muitas vezes no próprio bairro, tendo um atendimento de saúde melhor no próprio bairro, uma rede educacional, uma educação pública de qualidade no próprio bairro dela e serviços pela internet, para que o cidadão não precise ficar na fila, muitas vezes ele possa resolver os seus problemas dentro de casa, sem dúvida isso vai trazer melhorias em outras esferas da cidade. Vai melhorar o trânsito, porque as pessoas vão ter que usar menos o carro, menos o transporte e resolver os problemas sem precisar sair de casa muitas vezes. Fila na prefeitura muitas vezes. Você pode coibir esse tipo de coisa, eliminando uma série de serviços que hoje são realizados na prefeitura de Jaú no balcão, aquela forma obsoleta, ultrapassada, processos gigantes que ficam andando de um lugar para o outro, numa burocracia imensa, num trâmite demorado. Então você, tornando o serviço público de forma eletrônica disponível para todo mundo, obviamente que você não vai resolver todos os problemas de atendimento, mas você vai diminuir significativamente a demanda no balcão e também gerar contribuições na questão da mobilidade urbana, do trânsito, dentre outras áreas. Então, o segredo do programa de governo, um programa de governo integrado, que tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço público e, através de uma prefeitura eletrônica, nós garantirmos uma melhoria nas condições de mobilidade urbana da cidade também. Você citou e nós divulgamos, e a imprensa, de maneira geral, deu sobre os muitos problemas administrativos que há anos vem passando a prefeitura de Jaú com
os últimos prefeitos. Eu queria saber, na sua avaliação, como é que você estará encontrando no dia 1º de janeiro a Prefeitura de Jaú? Como é que está a máquina administrativa? Quantos funcionários você estará recebendo do atual prefeito para tocar a cidade de Jaú? Nós iniciamos o procedimento oficial de transição nesta terça-feira. Nós nomeamos a equipe de transição nesta terça-feira. Deixou um posicionamento bem claro que a equipe de transição é técnica. O objetivo da transição deve sempre ser técnico, não tem nenhum político que faz parte da equipe de transição que nós nomeamos, só pessoas tecnicamente preparadas e pertinentes para as áreas de atuação onde elas estão, onde elas terão o desafio de fazer essa transição. O nosso objetivo é fazer um diagnóstico completo da situação da Prefeitura nas áreas de procedimentos internos, RH, recursos humanos, e também na parte de orçamento, finanças e patrimônio. Vamos também, na medida em que os secretários, os novos secretários forem sendo divulgados, esses novos secretários, principalmente de saúde, educação e assistência, vão fazer parte dessa equipe de transição, porque são áreas mais complexas, áreas onde a estrutura administrativa é mais complexa, o organograma é maior e também nós temos aí uma legislação que rege o funcionamento dessas áreas. Então nós vamos ter esses 3 secretários em especial numa atuação de diagnosticar passo a passo tudo que está acontecendo nessas secretarias. Com relação à situação que nós vamos abordar, a informação que nós temos é que a situação financeira da Prefeitura é uma situação bastante difícil. Existe uma dívida líquida do município hoje que passa da casa dos 60 milhões de reais, que aumentou significativamente nos últimos anos, e também uma necessidade muito clara e objetiva de nós fazermos uma reforma administrativa. Hoje existe um número de cargos em comissão na Prefeitura de Jaú que, no meu entendimento, são desnecessários. E não é só a não necessidade desses cargos existirem, é também hoje uma confusão muito grande na organização administrativa dessas funções de confiança na estrutura governamental. Então nós precisamos, além de enxugar a máquina, readequar esse organograma para as necessidades administrativas. Quantos funcionários tem a Prefeitura e quantas secretarias tem o município? Hoje tem 298 cargos em comissão, a Prefeitura de Jaú, e tem 17 secretarias, mais uma autarquia e uma subprefeitura. Com quantos funcionários? Com 298. Não um cargo de confiança. Qual é o quadro do funcionalismo da Prefeitura? Aproximadamente 3 mil servidores. E qual é o orçamento que você terá no primeiro ano de mandato? Esse é um grande impasse, porque o atual governo mandou uma peça orçamentária, um projeto de lei orçamentária para a Câmara nesse ano, estimando o orçamento em 327 milhões para o ano que vem. Mas eles estão lidando com uma série de receitas, perspectivas de receita de capital nesse orçamento, que eu, sinceramente, tenho dúvidas com relação à execução disso na execução orçamentária. Então, eu acho que o orçamento ele não pode ser uma peça fictícia. Eu acho que o gestor público ele tem que ter a responsabilidade de planejar um orçamento que seja um orçamento executável. Porque se você infla o orçamento de forma fantasiosa, se você infla a peça orçamentária colocando uma série de expectativas de arrecadação que não se concretizam, você também tem aí uma série de dificuldades com parâmetros de meta fiscal, meta de resultado primário, de resultado nominal para controle e gestão da dívida pública. Então eu acredito que nós temos que fazer uma análise muito aprofundada dessa lei orçamentária e, se for o caso, nós vamos mandar projeto de lei para a Câmara ajustando isso ao que é real. Eu acredito que um orçamento de acordo com os parâmetros reais de arrecadação seria em torno de 230 ou 240 milhões. Qual é a capacidade de investimento do município de acordo com a peça? Hoje eu acho que ela é muito limitada. Muito limitada. Muito limitada. Eles estão lidando com expectativas com receita de capital advindas de transferências, advindas de... Que, aliás, tem caído muito nos últimos meses. Tem caído. As transferências, tanto em todos os níveis, do Estado e da União. Sem dúvida. E existe um outro desafio nisso também, Samuca, que eles estão colocando na peça orçamentária uma perspectiva inflada de arrecadação em virtude justamente de receitas de capital. Mas se de agora até o final do atual exercício, do atual mandato,
eles não prestarem contas dos convênios de forma adequada, não tiverem operadores de faturamento, principalmente no setor de saúde, que deem conta de administrar todas essas demandas tempestivamente, prestar contas tempestivamente e cuidar de toda a parte jurídico-administrativa de estudo, essa expectativa de arrecadação com receitas de capital pode não se concretizar no ano que vem, porque se você fala em uma prestação de contas, você não recebe mais convênio. Então, essa equipe de transição nossa, ela tem como objetivo diagnosticar toda essa situação administrativa da Prefeitura em termos de procedimentos internos e RH e no que diz respeito à questão das finanças. Ô, Rafael, você teve uma sustentação política nesta campanha eleitoral de mais de 10 partidos. E, claro, as cobranças são naturais, os acordos são feitos para serem cumpridos. E, pelo que se percebe, você já nesta primeira arrancada dá um cunho técnico à sua futura administração. Como é que vai ser acordado e o cumprimento daquilo que foi proposto em campanha para você ter os partidos ao seu lado e continuar tendo essa sustentação política? O critério é objetivo, Samuca. Objetivo, eu deixei isso muito claro ontem na divulgação da equipe de transição. Deixei bem claramente, ontem na coletiva existia um número significativo de presidentes de partido que estavam presentes na coletiva, mas que não fizeram parte da mesa. E eu deixei bem claro, falei assim, vocês não estão vendo nenhum político nessa mesa hoje. Então isso é uma demonstração de que nosso governo será um governo técnico. E os compromissos políticos que nós temos, eles deverão ser adstritos a indicações técnicas. Então eu estou pedindo uma lista tríplice para os partidos que vão fazer parte da administração e já deixei bem claro que se as indicações não forem técnicas, eu vou vetar as indicações e não vou aceitar. Não tem exceção, não pode ter exceção. Eu acho que é normal, nós vencemos as eleições juntos, então é natural que os partidos que participaram da campanha, que participaram dessa trajetória vitoriosa, tenham seus espaços na administração. Isso é legítimo no sistema republicano brasileiro. Mas essas indicações têm que ser técnicas. Então, os partidos que indiquem pessoas tecnicamente qualificadas para compor o primeiro escalão, ou senão eu vou vetar os nomes e não vou aceitar. Eu não vou abrir exceção para ninguém, vale para todo mundo. Até porque todo mundo que subiu no palanque sabia que essas seriam as condições para a participação no governo. E, inclusive, também sabiam que nós tínhamos a intenção de reduzir o tamanho da máquina administrativa. Das 17 secretarias, quantas deverão permanecer ou qual a mudança no organograma? Vai haver mudança significativa no organograma. O número exato, ele dependerá de um estudo técnico agora, durante a transição, acerca da readequação desse organograma às necessidades administrativas que a cidade tem. Eu não saberia, nesse momento, dizer para você exatamente o número, mas com certeza nós vamos reduzir significativamente o número de secretarias que nós temos hoje na cidade. Nós não vamos permanecer com esse número de secretarias que existem hoje. Nem de secretaria, nem de cargo de confiança. Nem de cargo de confiança, de forma alguma. Nós vamos reduzir, nós vamos extinguir, nós vamos tomar as medidas cabíveis. Até porque nós vamos precisar fazer um ajuste financeiro e orçamentário muito significativo para conseguir planejar as ações de governo. Né? Você pega uma prefeitura com uma dívida líquida alta, você pega um passivo permanente também elevado. Então, ou você corta ou você não cumpre os compromissos de campanha. Então, nós vamos cortar. Como é que foi a representatividade da Câmara? Quantos vereadores tem a cidade de Jaú? A próxima legislatura vai contar com 17 vereadores. O mesmo número de Bauru? 17 vereadores. E qual foi a sua base política e qual aqueles que foram eleitos que você terá na Câmara? Nós elegemos 10. 10. 10 dos 17. 10 dos 17 vereadores foram eleitos pela nossa coligação. Então nós, felizmente, conseguimos sair das eleições também com a maioria no Legislativo. Isso é muito importante, principalmente no momento de dificuldade orçamentária, de grandes desafios para a gente colocar a casa em ordem. A estabilidade política é algo essencial para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Rafael, como é que você pretende ter um relacionamento com o governo do Estado que não é do seu partido? No governo federal, logicamente você como prefeito do PT vai encontrar as portas teoricamente mais abertas. E no plano estadual, como é que você pretende ter este relacionamento e como serão suas reivindicações? Eu pretendo ter um diálogo institucional, amistoso, franco e republicano com o governo do Estado, e nós vamos buscar também interlocutores
para que a gente consiga investimentos do governo do estado para a cidade. Tem programas interessantes e importantes no governo do estado que nós vamos buscar. E nós vamos ter também um grupo de trabalho político no sentido de nós termos uma interlocução e portas abertas no governo do estado. Eu costumo sempre dizer, o meu partido é o PT, mas eu sou o prefeito da cidade e administro um governo de coalizão, que não é só o governo do PT. É o governo de uma frente ampla que venceu as eleições com um projeto pluralista de governo, com o intuito de governar para todos. É um partido da sua base que tem alguma ligação com o governo do estado hoje? Sim. Quem são os partidos? Tem vários partidos. Quais deles? O próprio PMDB tem participação no governo do estado, o PP tem participação, o PSD, que nos apoia na cidade, também tem boa interlocução junto ao governo do estado. Dentre outros partidos, PSC, vários partidos que nos apoiaram. Quantos foram os candidatos a prefeito de Jaú? Foram 5 candidatos. 5 candidatos? 5 candidatos, porque teve uma que desistiu no final. No final foram 5 candidatos. 5 candidatos. Ô, Rafael, e no governo federal, quais são as suas conversas preliminares? Quem vai ser o seu ponto de apoio? Claro, você é do partido da presidente Dilma e deverá ter portas mais fáceis abertamente. Mas como é que é o seu hoje relacionamento com o partido e principalmente com quem está no comando lá em Brasília? O relacionamento é muito bom e, inclusive, eu pretendo estabelecer um diálogo aí com a bancada, não só do nosso partido, mas de todos os partidos aliados. Inclusive, conversei já com o deputado Milton Monte, com o deputado Ricardo Izar, que são da nossa base aliada, são de partidos que nos apoiaram e que também se colocaram inteiramente à disposição para trabalhar as demandas da nossa cidade junto ao governo federal. E nós temos os deputados do nosso partido, que também manifestam um apoio irrestrito e incondicional. E qual grupo você está ligado no PT e que hoje está lá em Brasília? Nós temos vários deputados que receberam votação expressiva na cidade de Jaú nas últimas eleições. Nós temos o Berzoini, que teve 4.000 votos, o deputado Evani teve 1.600, 1.700 votos, o deputado Vicente Cândido teve também uma votação bastante expressiva na cidade, o deputado Newton Lima, que é de São Carlos, inclusive tem família em Jaú, tem se mostrado bastante disponível também a atender as nossas reivindicações, de ser parceiro. Então, eu estou bastante satisfeito com o apoio político que eu tenho encontrado na bancada do PT. Deputados de diversas frentes, de dentro do próprio partido, de diversas correntes, eu tenho encontrado um ambiente de muita recepção e de portas muito abertas para que a gente possa buscar recursos nesse momento de dificuldade orçamentária que a Prefeitura tem para superar os desafios. O ministro Padilha, Alexandre Padilha da Saúde, deverá vir inaugurar uma UPA que já está funcionando desde segunda-feira aqui em Bauru. Você vai estar com ele aí para reivindicar essa UPA que você pretende lá para Jaú? Sem dúvida. Ou já foi feito algum contato? Inclusive o ministro Padilha disse no nosso próprio programa que estaria conosco, gravou um depoimento falando sobre a questão da UPA de Jaú, sobre a viabilidade desse projeto. Então o ministro Padilha, além de um grande ministro e de um grande quadro político do nosso partido, é um amigo pessoal que a gente tem. Então ele esteve em Jaú no ano passado 3 vezes. Em 2011 o ministro Padilha esteve lá. Então nós conseguimos levar o ministro Padilha 3 vezes para Jaú. Inclusive nós tivemos também na inauguração de uma das UPAs que o prefeito Rodrigo fez aqui. Se não me falha a memória, em novembro, acho que foi. Nós estivemos juntos com o ministro Padilha aqui. E devo estar presente também para participar desse evento. Quais foram as manifestações de apreço e de carinho e quais as pessoas mais representativas que passaram a mão no telefone? Ô Rafael, o PT venceu a eleição em Jaú. Enumere quem aí de importante fez isso para você e que você vai poder contar. Várias pessoas ligaram para a gente, acho que geral, deputados, como eu disse para você, a nossa bancada, deputados... O ministro da Educação ligou você, não? Ligou o ministro da Educação, o ministro Padilha também, o ministro Padilha... Então nós tivemos uma receptividade muito grande e tivemos também portas abertas do governo federal, dos quadros, não só do PT, mas de toda a base aliada, que é muito importante, né? Nós temos
Acho que esse esforço conjunto ele é bastante significativo, até porque também o governo federal ele é um governo de coalizão. Então nós temos pessoas de vários partidos em vários ministérios. Então você ter essa integração e um apoio maior é importante. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele diz o seguinte: boa tarde, Samuel, e parabéns ao Rafael Agostini. O Reginaldo é um colaborador da TV Prevê que nos liga em quase todos os programas. Ele disse: fiquei impressionado quando você disse num discurso que a eleição não se tratava de uma disputa entre homens e mulheres, pobres e ricos, negros e brancos e etc., mas sim para eleger uma pessoa para ocupar o cargo mais importante de uma cidade. Parabéns em falar a verdade para o cidadão sincero. Reginaldo da Vila São Paulo. Agradeço. E é o que eu disse para vocês. Eu acho que nós precisamos pensar na política moderna. Hoje em dia, o que o eleitor quer é governo de qualidade. Estão sendo eleitos os candidatos que oferecem as melhores propostas e os candidatos que mostram que têm as equipes melhores para administrar. Em todos os partidos. Eu acredito que isso hoje em dia o que o eleitor quer hoje é governo tecnicamente capaz para resolver os problemas. E todos os partidos têm de se preparar para esse cenário. Nós temos que deixar muitas vezes as paixões de lado e tratar as questões governamentais de forma técnica, mesmo na eleição. Eu vou ser muito franco com você. Às vezes eu fico enojado de ver em muitos lugares a disputa política descambar para assuntos de quinta categoria ou de quinta ordem, coisas que não tem nada a ver com eleição. A gente vê muitas vezes a disputa política se tornando, parece que conversa de botequim, conversa de candinha. Então acho que tem que ter um debate de alto nível e o que o povo quer é saber de candidato que vai resolver os problemas da cidade. O resto, eu acho que cada vez mais o resultado dessas eleições já vem num processo de evolução nesse sentido, eu acho. Mas essas eleições, acho que isso ficou muito claro. Quem escolheu o caminho da baixaria perdeu as eleições em todas as cidades. O doutor Natanael, ele diz: Rafael, Jaú ao longo da história foi taxado por ser uma cidade com setores extremamente racistas. Estamos adentrando na Semana da Consciência Negra. O senhor pretende ter algum secretário de origem afrodescendente? A minha coordenadora de transição e futura secretária da nossa gestão, Ana Carolina de Andrade Martins, é afrodescendente e uma pessoa extremamente qualificada para desempenhar essa função. Tanto é que já foi secretária de Administração e Recursos Humanos nas gestões do ex-prefeito Valdemar e Paulo Sérgio, e acho que ela representa muito bem a comunidade, mas não é só porque ela representa a comunidade, ela está no cargo porque ela tem competência. Eu acho que a eleição, como eu disse, não é disputa de negros contra brancos, e a administração ela tem que ter um critério objetivo de escolha dos nomes do secretariado. Então eu escolhi a Ana Carolina porque ela é competente, tecnicamente capaz para tocar essa situação toda. Mas sem dúvida alguma é uma representante da comunidade afrodescendente que sem dúvida alguma orgulha o nosso governo, o nosso futuro governo, com a participação dela. É uma demonstração de que nós queremos governar para todos. Hoje, não tanto, mas num passado não muito distante, o grande representante, o grande nome que representava a cidade de Jaú, fora dos limites da cidade, até pelo passado histórico, foi o 15 de Jaú. E hoje o 15 está numa draga desgraçada. O 15 caiu para a 4ª divisão do futebol paulista. Eu te pergunto, eu não diria apoio material, mas que tipo de ação a prefeitura pode dar respaldo ao 15 para que o galo da comarca volte a ser uma bandeira esportiva da sua cidade? Existem várias parcerias que podem ser viabilizadas, mas nós vamos estudar isso com cuidado e dentro da margem de receitas disponíveis que nós temos hoje. Porque, infelizmente, nós vamos enfrentar uma situação muito difícil na prefeitura nesse início de governo. Então, eu costumo sempre dizer, o desafio da transição é a garantia dos serviços essenciais. O desafio da equipe de transição é fazer com que a mudança de governo não represente quebra nos serviços públicos básicos para a população da cidade. Então, primeiro nós estamos pensando em garantir aquilo que é básico, aquilo que é essencial para a cidade continuar funcionando.
Depois nós vamos pensar naquilo que é prioritário dentro do nosso próprio programa de governo. Nós temos aí vários desafios para superar. Obviamente que eu vou dialogar com o pessoal do 15 e quero estar à disposição para que a gente possa fazer parcerias. Mas por conta da situação extremamente difícil que nós temos nas finanças públicas, o nosso grande objetivo, a nossa grande prioridade nesse momento é botar a casa em ordem, diminuir a dívida pública, acertar as finanças e resolver o problema da saúde, que é o que é mais importante nesse momento. Bom, você não assumiu ainda, mas com certeza torce pelas coisas de Jaú. Virá a Bauru dar uma torcidinha para as modalidades esportivas de Jaú que estarão participando dos Jogos Abertos no interior? Com certeza, estaremos aqui. E acredito que a administração do prefeito Rodrigo, que aliás é um amigo meu, eu tenho uma relação muito boa com ele, é um exemplo aí para toda a região. Eu acredito que ele conseguiu, em diversas frentes, fazer um governo multidisciplinar que proporcionou melhorias em diversos indicadores da cidade, né? E eu acho que esse diálogo regional é muito importante. Essa integração. Muito importante e, infelizmente, a gente percebe que muitos prefeitos não dão muita bola para isso. Porque se as cidades aproveitarem as potencialidades umas das outras de forma integrada, eu acho que nós podemos diminuir uma série de problemas que nós temos por conta dessa falta de ligação e de planejamento. Então eu pretendo também ter essa integração regional, que eu acho que é muito importante. E muitas das coisas que deram certo aqui, a gente pretende levar para lá. Principalmente, eu percebo que na área esportiva, o governo de Bauru teve avanços bastante significativos, não só no esporte como competição, mas no esporte como qualidade de vida. Eu andei pela cidade e vi como muito interessantes os exemplos das academias ao ar livre, dos pontos que estão sendo colocados na cidade nesse sentido. Isso estava, inclusive, no nosso programa de governo em Jaú. Então, acho que essa integração regional é importante, não só para a troca de ideias, mas para aproveitar o que... Um dos problemas em comum, não só desta cidade de Jaú, mas como do país como um todo, é a tentativa do combate à droga, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, um grande desafio, acho que de todas as prefeituras. Isso vem crescendo. Do governo do Estado, do governo federal, todo mundo tem que se enganjar para poder se acertar nesse problema, não é? Com toda certeza, com toda certeza. Rafael, eu espero que ao longo da sua administração nós possamos estar presentes mais em Jaú, com a TV Prevê. Já temos, inclusive, uma torre em Barra Bonita para mandarmos o sinal para lá. Recebemos a outorga do nosso canal digital e agora, com certeza, uma das próximas etapas é aumentar a nossa rede, chegando até Jaú, que é um dos nossos objetivos, até pela importância, pelo concerto que Jaú representa nos municípios paulistas. Eu tenho certeza que nós estaremos brevemente lá. Mas antes de encerrarmos, o Pedro Valentim pergunta: eu tenho parentes em Jaú e desejo. Pedro Valentim é um afrodescendente, jornalista, advogado, geógrafo, e diz que quer que você sempre teve uma história dentro do PT. Diz que você quer que você faça uma boa administração e ele, como representante do deputado Zico Prado, ele estará à sua disposição em Bauru e Jaú e na região para aquilo que você precisar. Eu agradeço, mando um grande abraço para ele e nós também estamos sempre de portas abertas aí para dialogar. Rafael, fiquei muito contente, muito feliz em ter você aqui. Espero revê-lo outras vezes. Você está muito bem acompanhado da brilhante jornalista Jordana Zago, que inclusive faz parte aí do meu livro, na época em que foi editora, e eu tive a alegria de vê-la aqui mais uma vez, bonita, charmosa e, acima de tudo, com toda a sua categoria e sua bagagem profissional. Parabéns pela escolha da Jordana para estar com você neste período que antecedeu a sua eleição. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Outras vezes você será convidado, teremos orgulho e um prazer muito grande de recebê-lo nos nossos estúdios. Eu agradeço o convite, agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou sempre à disposição e agradecer também a atenção do pessoal que está em casa. Bom, agora não é só Bauru que tem um jovem prefeito, não. Jaú, como uma cidade importantíssima, também tem um jovem prefeito. E vamos torcer para que o Rafael possa fazer uma das mais brilhantes administrações da história de Jaú e também desta região. Até porque quem ganha com isso, com certeza, é o munícipe, é o cidadão que vive em Jaú.
Aos que nos acompanharam nesta oportunidade, os nossos agradecimentos. Aliás, eu sou portador de um abraço do professor Duda, que lamentavelmente por outros problemas de saúde, inclusive não pôde estar aqui presente, gostaria de entrevistar, mas que também, ele que tem escola em tantas cidades do estado de São Paulo e fora de São Paulo, deseja muito sucesso a você também, tá? E nós estaremos de volta amanhã neste mesmo horário com mais um Enfoque Regional e você é o nosso convidado. Muito obrigado e até lá.